pessoal, aqui é a Fê, do time BJ, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre funil de vendas. Então, um tema que está sempre muito presente, principalmente aí com a galera que cuida mais da parte de vendas, mas que a gente sempre fica um pouco em dúvida sobre o que ele quer dizer ou como que ele funciona. Então, a gente vai trazer alguns pontos principais sobre o funil de vendas, então de uma maneira mais geral, porque ele acaba sendo bem específico para a realidade de cada uma das EJs. Bom, quando a gente olha para funil de vendas, então ele é basicamente a representação das etapas de um potencial cliente. Então, quais são as etapas que o potencial cliente ele vai passar dentro da EJ, né? Então, na verdade, desde o primeiro momento em que ele entra em contato com a empresa até o momento em que ele fecha aquela venda. Então, o funil ele pega bem esse comecinho do contato que o cliente vai estar tendo com a empresa. E aí, quando a gente fala geralmente do funil, a gente divide ele, então tem diferentes formas de olhar para isso, então pode ser que você conheça de uma forma um pouco diferente, mas a gente olha mais ou menos em 3 etapas principais. Então, o topo do funil, que é quando a gente tem um momento muito de contato do cliente com a empresa, então ele ainda vai ser, por exemplo, um visitante, ele vai ser alguém que está chegando ali, que está aprendendo um pouco mais sobre o que aquela empresa faz, né? Então, na verdade, vamos considerar aí, né, empresa EJ, então o que a EJ faz, o que ela está oferecendo. A gente tem um meio de funil, em que a pessoa vai começar a ver que ela precisa de uma solução, vai começar a considerar a solução que você tem para oferecer para ela. E a gente tem o fundo de funil, que aí realmente já entra numa etapa mais de decisão de compra que essa pessoa vai ter. E aí, quando a gente vai falar, né, então, do funil e de como que a gente consegue estruturar e conseguir entender um pouco melhor sobre ele, é muito importante a gente conseguir mapear a jornada de compra que esse cliente ele tem. Então, qual é o primeiro passo que essa pessoa vai ter para a gente conseguir entender como que é essa jornada, então desde o momento em que ele entrou no site ou então que ele teve contato de algum modo com a EJ, qual que é mais ou menos a jornada que ele vai ter até ele conseguir chegar, por exemplo, no fechamento desse projeto. Então aqui, quanto maior for o número de pontos, né, que você conseguir ter dele para conseguir ter mais profundidade nessa jornada, melhor. E aí acaba sendo bem importante conseguir conversar com esse cliente, conseguir entender e mapear todos esses pontos de contato. Depois a gente também passa por um ponto importante, que é definir os pontos de viradas que essa pessoa vai estar tendo durante essa jornada dela. Então eu pego lá, o cliente ele vai chegar através do site, ele vai visitar algumas páginas, ele vai chegar numa página de contato, ele vai colocar os dados dele, vai responder, depois a gente vai entrar em contato com ele, começar um relacionamento para poder fechar uma venda. Então eu consigo mapear, e aí eu falei de uma forma bem genérica, né, um exemplo bem geral de como é isso. E aí nesse caminho, nessa jornada, a gente vai vendo quais são os pontos principais que a gente vai ter de virada. Então, quais são os gatilhos que a gente precisa ter para entender quando que essa pessoa ela passa de um visitante para um lead, para uma oportunidade, para definitivamente chegar no cliente, que a gente vai falar já disso também. Tem algumas perguntinhas que é, por exemplo, em qual momento o lead percebe que ele precisa da solução para o problema? Ele consegue chegar até esse estágio sozinho? Como a gente pode garantir que ele chegue nesse estágio de que ele entenda que ele precisa da solução que a gente está propondo? E aí isso acaba valendo tanto para quando a gente tem uma prospecção passiva, quanto quando a gente tem uma prospecção ativa, o modo como a gente está abordando esse cliente, por exemplo. Então, não necessariamente eu tenho que chegar para o cliente já propondo alguma coisa para ele logo de cara. Quando a gente está falando da passiva, por exemplo, a gente pode ter esse cliente lendo conteúdo, entendendo um pouco mais sobre a empresa, ganhando confiança no que a gente está fazendo, para depois a gente estar oferecendo alguma coisa para ele. Então, ele já gerou credibilidade, ele já percebeu que ele tem uma necessidade e a gente entra sanando essa necessidade que ele tem. Isso já facilita muito da gente conseguir fazer com que ele, por exemplo, queira fechar um projeto. Assim como na ativa também, a gente pode entrar com uma conversa, né, com uma abordagem muito mais de uma conversa, e depois a gente passa por uma etapa de realmente, eu já conversei, eu já falei um pouco sobre EJ, sobre o que a gente faz e tudo mais. Posso até dar algum insight para esse cliente ou mandar algum conteúdo também para ele, sem necessariamente já propor uma venda ali, e depois eu venho e faço uma proposta ou realmente tenho ali alguma coisa para poder oferecer para solucionar o problema dele. Então, muito entrando nesses marcos, quais são as estratégias também
que a gente vai estar utilizando para conseguir fazer com que essa pessoa ela passe de um estágio para o outro. E aí quando a gente vai definir as etapas, né, então o que está nessa jornada e o que é necessário para que esse cliente avance. E aí era um pouquinho do que eu estava falando antes, de que geralmente a gente começa com um visitante. Então alguém que é um grupo bem heterogêneo, então são pessoas que estão, por exemplo, visitando o seu site e eles estão ali porque ou eles são curiosos, ou eles têm um problema, ou eles estão ali realmente em busca de algo muito específico. E aí isso pode variar bastante de cliente para cliente. Por exemplo, quando entra no Google, no Analytics, e tem lá aquele número geral de visitantes. São pessoas que passaram ali pelos sites, algumas se interessaram mais, outras menos, mas é geralmente uma amostragem bem genérica que a gente tem. E aí o que vai fazer essa pessoa passar a ser um lead? E aí quando ela passa a ser um lead, é quando ela de alguma forma entra em contato com a sua EJ. Seja mandar um e-mail, seja responder aquela landing page, responder um formulário, alguma coisa que ele entre em contato com a EJ em si para começar algum relacionamento. Pode ser uma ligação, então é aquele momento em que ele já está amadurecendo um pouquinho mais e já está vendo que talvez vocês possam ajudar ele com o problema que ele está tendo. E aí, nesse momento, um insight interessante é que se você já percebe que você recebeu aquele e-mail e você viu que eu sou um EJ que faz, por exemplo, projetos de arquitetura e aquele cliente ele está querendo fazer uma máquina, poxa, então talvez não seja com a gente. Então já é um momento em que, se tiver essas diferenças muito bruscas de atuação, a gente já pode estar indicando para outra EJ. Então, por exemplo, responder o e-mail dessa pessoa falando, a gente não faz esse tipo de projeto, mas eu conheço uma EJ ou uma empresa júnior dentro do movimento que talvez possa te auxiliar. E aí indicar essa EJ para esse cliente. Isso quando vem, né, é muito fácil de identificar que realmente aquela pessoa talvez ela só estivesse procurando, ela te mandou um e-mail ali e você viu que não é a área de atuação em que você trabalha, ou algum ponto específico dentro da sua própria atuação que você também não trabalha. E aí a gente já consegue também indicar para uma outra EJ. E aí quando esse lead ele vai amadurecendo, então ele mandou esse e-mail, você viu que faz sentido atender ele, então beleza. E aí ele passa a ser uma pessoa que você vai estar conversando, então ele passa a ser uma oportunidade, porque ele foi qualificado dentro daquilo que você entende que é uma possível pessoa para estar propondo alguma solução, né? Tá mandando uma proposta, por exemplo. E aí é o momento que a gente consegue identificar se o projeto, a solução que ele precisa, eu vou fazer sozinho, então eu consigo resolver todo o problema que ele tem, ou então eu preciso me conectar com outra EJ para que juntos a gente consiga propor uma solução para aquele cliente e realmente resolver o problema dele, ou então, eu consigo resolver a parte A, mas a parte B e C do problema mais genérico que ele está tendo, eu vou indicar outra EJ para ele procurar, para ele fechar um projeto. E aqui a gente consegue tirar muito claro como que a gente consegue também se conectar com outros EJs nesse momento, né? Então, não é necessariamente só aqui ou só aqui, mas diferentes jeitos que a gente consegue pensar como que a gente consegue fazer esse projeto, muito provavelmente em conjunto com outra área de atuação, ou então uma parte específica do projeto que eu não consigo fazer naquele momento. Se você apresentou, você conseguiu montar uma proposta, conseguiu pensar na solução que você consegue entregar, seja só você, seja com outra EJ, a gente vai para uma parte realmente de beleza, conseguir, ele fechou, ele viu que fazia sentido, tudo mais para ele o que eu propus, e aí realmente ele vira um cliente no momento em que ele fecha a venda com a EJ. E aí dentro disso, a gente tem o funil, então ele é simples, não é tão complexo. Acho que o mais complexo dele é conseguir entender pequenos gatilhos ou pequenos detalhes que a gente consegue otimizar de uma etapa para outra, né? O que vai fazer a diferença. Então, por exemplo, quando eu for entrar em contato com esse cliente, for conversar com ele, eu tenho que prezar muito pela experiência que ele está tendo, mas não só no contato, desde o primeiro momento que ele chega até a gente, que experiência que esse cliente está tendo. Então, tem vários pontos também de atenção durante esse funil. E quando a gente vai vendo como que está essa conversão também, é quando a gente consegue traçar melhores estratégias. Então, se eu estou vendo que quase não está chegando visitantes, por exemplo, vale a pena talvez investir numa estratégia em que eu consiga
aumentar a quantidade de visitantes. Se eu não estou alimentando o topo de funil, por exemplo, para EJs que trabalham com prospecção mais ativa, eu vou ter que estar alimentando esse topo do funil. Então, se eu não estou tendo essa alimentação, provavelmente vai ser mais difícil de eu estar conseguindo converter o número de clientes que eu preciso aqui no final. Então, a gente vai conseguindo usar de estratégias para entender como que a gente consegue manter esse funil, a gente fala, né, funcionando, né, uma máquina que ela vai conseguindo ser alimentada e convertida, alimentada e convertida. Então, acho que é uma atenção muito grande em conseguir olhar para tudo isso. E aí a gente trouxe algumas perguntas, né, então, que dá para refletir em cima disso, que são, por exemplo, como está cada etapa do funil de vendas da minha EJ. Então, se vocês têm claro, se eu olhar para cada etapa, como que ela está hoje, quais pontos precisamos estudar mais para poder melhorar. Então, esse é um tema que na internet tem muito conteúdo sobre cada parte específica, sobre detalhes, sobre dicas, tem muito conteúdo na internet que dá para aprofundar e entender melhor. Tem uma estratégia para nutrir os visitantes, para que ele veja que vocês são referências para poder resolver o problema dele. Então, principalmente ali de visitante para lead, de lead para oportunidade, a gente fala muito, por exemplo, em nutrir esse lead. Então, conseguir gerar valor para ele, seja, por exemplo, enviando conteúdo, a forma como ele vai ser tratado. Então, se a gente consegue gerar uma compreensão acerca do problema que ele apresenta, então se a gente realmente consegue entender qual é o problema dele, se conseguimos propor uma solução que realmente resolve o problema que a gente está identificando, então se atentar muito a esse diagnóstico e ao que a gente vai estar propondo, colher feedback do porquê o cliente ter fechado ou não ter fechado, e aí esse acaba sendo um ponto muito importante que geralmente a gente não tem atenção a ele. Aquele cliente que não fecha é o cliente que mais gera insights ou gera melhorias porque a gente está fazendo. Porque se ele não fechou, algum motivo teve. Pode ser simples, ele não podia pagar, ou foi muito caro, e aí vamos rever para ver se a gente deu condições para ele pagar de uma forma que era acessível, ou então se a gente realmente cobrou muito caro. Ou então ele não fechou porque ele percebeu que talvez não pudessem ser as pessoas mais adequadas para poder ajudar, então a gente não conseguiu passar todo o valor para ele. Então gera muitos pontos de insight, por exemplo. E também se a gente está tentando se conectar com outras EJs, caso a gente não consiga resolver o problema desse cliente. Então realmente eu estou entendendo um pouco sobre o que outras EJs fazem e estou pensando que se eu não sei, eu posso usar da rede que a gente tem, do Movimento Empresa Júnior como um todo, que tem tantas EJs, com tantos cursos, áreas de atuações diferentes, para conseguir me conectar e talvez resolver mais efetivamente o problema que aquele cliente está. Então isso era um pouco do que a gente queria trazer, foi bastante coisa, mas tem muito conteúdo que dá para estudar sobre isso, então não deixem de ler, de se aprofundar, de entender a fundo como que vocês estão conseguindo nutrir esse funil, fazer com que o cliente passe de cada uma das etapas, qual está sendo a experiência, a estratégia utilizada, para que vocês tenham mais domínio do que está acontecendo ali. E aí acompanhe a gente nos próximos conteúdos, a gente vai estar falando em próximos vídeos um pouco mais sobre prospecção, sobre público-alvo, sobre qualificação de leads. Esse é o próximo conteúdo também que vai estar aqui logo em sequência, então já dá para dar uma aprofundada nisso também. E aí vamos estudando, vamos crescendo a partir disso e eu vejo vocês nos próximos vídeos.